Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje vamos ler 1 Reis capítulo 16. O reinado de alguns reis de Israel. Diz assim a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que fez e as suas realizações, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Anani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zimri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Zimri entrou e o feriu e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim, Zimri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor falada contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali no acampamento, naquele mesmo dia, Omri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Omri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si, e morreu. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zimri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Omri. Mas os seguidores de Omri revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Omri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Omri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Omri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri, o que fez e as suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria.
Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então, pessoal, 1 Reis, capítulo 16, continua a narrativa dos reis de Israel e Judá que reinaram após a morte do rei Davi. Neste momento, o texto fala mais diretamente sobre algumas ações de reis de Israel. O capítulo retrata um período bastante turbulento, que ficou marcado pela instabilidade política e espiritual neste reino. O capítulo começa com a descrição do reinado de Baasa, rei de Israel, que assassinou Nadab, filho de Jeroboão, e estabeleceu seu próprio reinado. No entanto, Baasa também segue o caminho da idolatria, assim como seus predecessores, e recebe uma profecia de juízo de Deus por meio do profeta Jeú. Após o reinado de Baasa, seu filho Elá assume o trono de Israel. No entanto, Elá segue os mesmos maus caminhos de seu pai e é assassinado por Zinri, um de seus oficiais, enquanto estava bêbado na casa de seu encarregado do palácio. O capítulo também registra o reinado de Nadab, filho de Jeroboão, como rei de Israel. No entanto, Nadab segue os passos de seu pai na prática da idolatria e é morto por Baasa, que assume o trono de Israel. Zinri então se autoproclama rei de Israel, mas seu reinado é extremamente curto e ficou marcado pela instabilidade. Depois de apenas 7 dias no trono, Zinri comete suicídio, quando a cidade de Tirza é sitiada por Omri, comandante do exército. Omri se torna o próximo rei de Israel, e seu reinado é marcado por mais conflitos e instabilidade política. Ele constrói a cidade de Samaria como a nova capital de Israel e estabelece uma dinastia que duraria por algumas gerações. Este capítulo revela a contínua desobediência e instabilidade política que marcaram o reino de Israel após a morte do rei Davi. Mostra como a idolatria e a corrupção dos líderes resultam em juízo de Deus e num ciclo de violência e instabilidade política. Lembre-se, a história bíblica dos reis de Israel e Judá nos ensinam sobre a importância da fidelidade a Deus e das consequências da desobediência. Que tudo o que lemos e aprendemos até agora possa nos ajudar a viver mais próximos do centro da vontade de Deus e a entender a importância de sempre buscar seguir os mandamentos do Senhor. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que bom, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Reis. Isso me deixa muito feliz. Espero que você também esteja animado, com a leitura deste livro, que é muito importante para a nossa caminhada cristã, ok? Então eu te espero amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro. Então fique na paz e que Deus te abençoe.